Povo lindo de Deus, preste bem atenção. A humanidade precisa ouvir Deus falar naquilo que Deus considera o seu altar. Mas o altar de Deus é só o púlpito, onde as pessoas sobem, abrem a boca, e por vezes Deus fala, e por vezes a carne fala? O altar de Deus é o nosso coração, onde o fogo do Espírito Santo arde, queima, e enquanto aceso fala, mas se extinguido, se apagado, a carne fala. Eu queria trazer a vocês a reflexão do altar de Deus hoje. Mas para o mesmo, eu quero te explicar algo sobre o altar. Primeiro, sobre o altar do tabernáculo. Aquela construção no deserto que era sombra do que Jesus passou a ser substância. Aquele altar do tabernáculo, aquele altar que estava lá no tabernáculo. Tabernáculo esse que tinha 3 portas, o caminho, a verdade e a vida. 3 portas. Compunha aquele tabernáculo no deserto e Jesus se materializou. Agora ele é o caminho, a verdade e a vida materializado, tabernaculou entre nós. Aquele altar do tabernáculo tem a seguinte fala bíblica. Leia comigo. Êxodo, capítulo 40, verso 9 e 10. Está escrito assim: Então tomarás o azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Bom, se você meditou no que ora eu vos li, então você perceberá que está se referindo ao altar do tabernáculo na época de Moisés, certo? Agora vamos ver o altar do templo de Salomão. Está escrito assim no livro de 2 Crônicas, capítulo 4, verso 19. Presta bem atenção. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas sobre os quais estavam os pães da proposição. Bom, se você meditou no que ora vos li, se refere ao altar do templo que Salomão construiu. Certo? Agora presta bem atenção. A palavra altar é encontrada em diversas vezes, em diversas passagens bíblicas. Lembra que está escrito em Gênesis, capítulo 8, verso 20? E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Então perceba que aqui pela primeira vez há menção da palavra altar na Bíblia, que foi feito por Noé após sair da arca, quando cessou o dilúvio. Vemos também na Bíblia altares de pedra, de metal e de ouro. Agora, precisamos compreender o altar para o judaísmo. Para o judaísmo, você pode perceber que o altar era um local formado por terra, algumas vezes por pedras, e também, como no caso de Moisés, uma caixa dourada, onde as ofertas de sacrifício eram apresentadas.
O altar para a Igreja Católica é outro completamente diferente. No culto católico, o altar seria a mesa onde a missa é celebrada. Muitos católicos consideram o altar em seus templos como símbolo do próprio Cristo. Aqui o altar tem que ser fixo, feito de pedra, de um só bloco, simbolizando Jesus como a pedra viva. Agora, veremos o altar para os protestantes. Para os protestantes, o altar é o púlpito, ou o local onde as pessoas pregam, onde pessoas são consagradas a um ofício, e também onde a Santa Ceia é consagrada no culto específico. Muitos protestantes levam muito a sério os púlpitos, onde as escrituras são mencionadas e onde muitas coisas são feitas. Agora, à luz das escrituras, vamos ver o que de fato é o altar na era da graça? Vemos que hoje existem muitos templos e, por consequência, muitos altares. Tem altares com prancha de surf da Igreja Bola de Neve, que tem um tobogã culminando embaixo de uma piscina para as pessoas subirem como se estivesse no lazer e se batizasse nas águas, descendo o tobogã nas piscinas. Temos altares que o nome, em vez de estar Jesus, está Fernanda Brum, por exemplo, está o próprio nome da pessoa. Como a Fernanda Brum tem um altar onde, em vez de estar escrito Jesus, onde Jesus era para ser exaltado e lembrado, é ela que está sendo exaltada e lembrada. Temos, tem vários tipos de altar. Meu Jesus amado. Muitos altares. É só você pesquisar na internet a variedade de altares que tem nas igrejas hoje espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Porém, segundo as Escrituras, o que é o templo de Deus hoje? Ou eu devo reformular a pergunta: quem é o templo de Deus hoje? Na verdade, hoje, devemos perguntar: quem é o altar de Deus? Quem é o templo de Deus? E eu vou dizer uma coisa para vocês. O templo de Deus hoje somos nós, pessoas físicas. E o altar de Deus hoje é o nosso coração. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Fogo vivo ardendo no teu altar, no teu coração? 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Paulo registra isso em 2 Coríntios 6, verso 16. Veja que está claro que nós somos o templo de Deus. Portanto, se somos o templo de Deus, qual seria o altar de Deus? A não ser a nossa própria vida, o nosso próprio coração. Qual seria o templo de Deus? A não ser a nossa própria vida, o nosso próprio coração. O templo e o altar são um só: consagração a Deus, habitação de Deus, morada de Deus. Então veja que em muitos lugares dizem que temos que levar o nosso sacrifício para o altar de Deus. Você vê na televisão, nas megas igrejas, dizendo: traga seu sacrifício para o altar de Deus. Então muitos chamam esse sacrifício de ofertas, dentre outras coisas. E lá se depositam bens materiais, chave de carro, chave de casa, chave de fazenda, de negócios.
contas bancárias, objetos valorosos, relógios, óculos, celulares, carteiras, recheadas de dinheiro. Porém, qual é o sacrifício que Deus quer de nós? Eu te respondo por meio de Paulo, na sua carta a Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Me adorando com intelecto, com psique, com raciocínio, com essência, com adoração, com coração. Me louvando com raciocínio, com psique, com intelecto, com essência, com coração. Me servindo com raciocínio, com excelência, com adoração, com coração, amando o próximo, com raciocínio, com intelecto, com psique, com obra social, com coração. Sacrifício vivo, sacrifício vivo, sacrifício vivo e racional, com raciocínio, com intelecto, com psique, com entendimento. Que isso é amar a Deus e amar o próximo. Esse é o primeiro e o segundo mandamento, a qual importa para a salvação, para a redenção, para o arrebatamento. O nosso sacrifício vivo é a nossa vida em adoração ao Deus, em obediência a Deus, em temor a Deus, em tremor a Deus, em conhecimento de Deus, em aplicação do que conhece sobre Deus. O que é o altar de Deus hoje? É aquilo que, segundo as Escrituras, nós somos. E segundo as Escrituras, nós somos os verdadeiros adoradores, os verdadeiros altar de Deus. Deus não precisa mais de altares móveis, de pedra, de madeira, de prancha, de surf ou qualquer outra coisa. Deus hoje usa seus filhos, seus servos, que são seus altares. A nossa vida em Cristo é o altar de Deus. Que cada um possa compreender bem a sua missão de templo de Deus e altar de Deus. Ricardo Luiz.